Era uma vez um fazendeiro dono de um burro. Este burro trabalhou durante longos anos a serviço de seu mestre, carregando sacos de farinha e de trigo. Mas à medida que os anos foram passando, o animal envelheceu e aos poucos perdeu sua força. Percebendo que não era mais capaz de realizar os trabalhos da fazenda, o burro resolveu então partir para uma longa jornada. Talvez eu tenha perdido mesmo a minha força. Mas eu continuo com uma bela voz. Eu poderia ir a Bremen e ganhar a vida como cantor. Em seu caminho, o burro cruzou com um cão de caça deitado na estrada. Mas o que faz você aqui deitado assim no chão? Eu sou um cão de caça, mas estou velho, não consigo correr como antigamente. E não tenho mais serventia para o meu mestre caçador. Compreendo bem. E tenho uma proposta. Eu vou a Bremen para me tornar cantor. Venha comigo e nós formaremos um dueto. Eu poderia tocar bandolim e você tambor. O cão aceitou a proposta e seguiu o caminho com o burro. Depois de algum tempo, eles avistaram um gato sentado no telhado de uma casa que ficava à beira da estrada. O gato parecia muito triste. O que aconteceu, pequeno gato? Você parece estar triste. Aconteceu alguma coisa? É que eu já estou velho. Não tenho mais forças para correr. Meus dentes afiados de antigamente já estão gastos. E ao invés de caçar ratos, eu acabo passando o tempo descansando ao pé da lareira. Por isso, aquele que se dizia meu dono decidiu me expulsar de casa. Compreendo. Você deveria nos acompanhar. Acompanhar vocês? Mas onde é que vocês vão assim? Nós vamos a Bremen para trabalhar como músicos e formar uma banda. Os gatos são geralmente bons músicos. Você poderia nos acompanhar e tocar gaita. O gato se interessou pela proposta, desceu do telhado e juntou-se a eles. Os 3 companheiros retomaram o caminho e, passando diante de uma fazenda, avistaram um galo cantando empoleirado em uma cerca. Cocoricó! Cocoricó! Mas, senhor Galo, é quase meio-dia. Por que a uma hora dessas você ainda está cantando? Porque amanhã é domingo. A esposa do meu dono sempre recebe visitas no domingo. Eles pretendem me servir aos convidados como prato principal. Cocoricó! Mas por que você continua aqui? Por que não foge logo? Mas para onde eu iria? De qualquer jeito, hoje é meu último dia vivo. Então eu canto quanto posso. Cocoricó! Miau! Cocoricó! Já entendi. Mas é inútil continuar a usar a sua voz assim. Venha conosco a Bremen. Nós vamos montar uma banda e precisaremos de uma voz como a sua. O galo, empolgado com o convite, o aceitou imediatamente. Ele saltou da cerca e se juntou ao grupo. Os 4 companheiros retomaram unidos o caminho. Bom, meus amigos, façamos uma pausa na floresta essa noite. Nós continuaremos amanhã de manhã. Antes de dormir, o galo subiu no topo de uma árvore para inspecionar melhor o local e disse: Eu consigo ver uma luz. Deve haver uma casa não muito longe daqui. Bom, então vamos até lá para averiguar. Eu não estou acostumado a dormir assim na floresta escura. Sim, quem sabe eu não encontro algum osso para roer. Eles decidiram então caminhar em direção à luz. E acabaram chegando em uma pequena casa. Sendo o maior de todos, o burro se aproximou de uma janela e olhou para o interior. O que você vê, companheiro burro? Querem saber o que estou vendo? Pois eu digo com prazer, vejo uma mesa já posta. Mas é formidável! Sim, formidável! Eu vejo os mais diferentes pratos e bebidas sobre essa mesa. Eu tenho tanta fome e já estou com água na boca.
Venham, vamos entrar agora mesmo. Esperem, amigos, ainda não terminei. E eu também vejo 4 bandidos, todos armados, comendo e bebendo, sentados confortavelmente em volta dessa mesa. Ao escutar a palavra bandidos, todos ficaram muito decepcionados. Mas por que raios esses bandidos estão aqui? Eu tenho tanta fome! É uma pena, vamos voltar para a floresta. Oh, se ao menos houvesse uma maneira de assustar os bandidos e botá-los para correr. Esperem. Acho que eu tenho um plano. Prestem muita atenção. Os 4 animais subiram nas costas um do outro, formando uma pirâmide. Ao sinal do burro, eles começaram a gritar ao mesmo tempo. Ao escutar a enorme algazarra, os bandidos ficaram assustados. Os 4 amigos forçaram a janela e, depois de abri-la, entraram de uma vez na casa. Socorro! Salve-se! Salve-se quem puder! Socorro! Socorro! Abandonando as suas armas, os bandidos fugiram da casa em pânico e se esconderam na floresta. Os 4 companheiros ficaram contentes que o plano tenha funcionado. Ficaram com medo. Eles logo se instalaram à mesa e começaram a comer os deliciosos pratos deixados pelos bandidos. Depois de jantarem, todos estavam bem cansados. Cada um procurou um lugar confortável para se repousar. Eles apagaram as luzes e dormiram. Já era mais de meia-noite. Mas os bandidos ainda observavam de longe a casa e perceberam quando as luzes não estavam mais acesas. Um deles foi então averiguar o que estava acontecendo. O ladrão encontrou tudo muito calmo, mas quando riscou um palito de fósforos para ver melhor o que se passava lá dentro, o gato pulou em sua direção com as garras de fora. O cachorro, por sua vez, mordeu-lhe a perna. O galo, acordando no meio da gritaria, se pôs a cantar a plenos pulmões. Quando o bandido estava prestes a sair pela porta, o burro deu-lhe um coice, botando-o definitivamente para fora. Aterrorizado com o que acabava de acontecer, o ladrão retornou para junto de seus companheiros. Não é só um monstro que está lá dentro da casa, são 4. Eles todos me atacaram de uma vez. Os 4 assaltantes foram embora sem olhar para trás e sem coragem de voltar a casa. Os 4 músicos de Bremen se sentiam tão bem nesse novo lar que abandonaram a ideia de ir para a cidade e decidiram ficar por lá. Todos juntos, eles passaram dias alegres e agradáveis, com muita música e cantoria.